Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, aqui é mais um vídeo. Este é o terceiro vídeo desta série A Morte de Jesus, a repercussão da morte de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Jesus, na verdade, morreu. Nós temos que testificar que Jesus morreu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado daqueles que desejam a salvação. Hoje, sem medo de errar, com toda certeza, nós estamos vivendo o maior tempo da história do cristianismo, como se poderia dizer o cristianismo como muitos entendem. Às vezes eu não uso essa palavra porque eu creio mais além. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, como acredito que se você está nos assistindo neste vídeo, você também crer. Porque as pessoas que não creem, eles não procuram nossos vídeos. Se caso eles acharem os nossos vídeos, eles não terão coragem de assistir, como você está fazendo aí. Olha que maravilha, você assistindo esse vídeo para entender a respeito da ressurreição. A palavra de Deus deixa bem claro que todo homem pecou e ficou destituído, afastado da glória de Deus, sem esperança de salvação, condenado à morte. Infelizmente tem que dizer essa palavra, condenado à morte eterna, segunda morte, e juízo final e perdição eterna, para não se falar mais profundo do assunto. Toda alma, todo povo, todas as pessoas da terra ficaram perdidos. Mas Deus, por ser Ele poderoso e amoroso, com amor muito grande no coração, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então veio ao mundo com uma missão de trazer a salvação para a humanidade. Então a palavra de Deus diz aqui que nós chegamos já hoje considerado e comemorado em todo o mundo a ressurreição de Jesus. Depois que Jesus foi morto e foi colocado no sepulcro por José de Arimateia, cidade de Arimateia, diz que no fim do sábado, hoje de manhã, é chamado fim do sábado. O fim do sábado termina às 6 horas. Às 6 horas da manhã, porque, na verdade, ele encerra às 6 horas da tarde. Mas na manhã começa essa parte. Então aqui está, o fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, seria na parte da manhãzinha, bem de manhã. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram até o sepulcro porque tinha acontecido um fato estrondoso, a morte de Jesus, e na verdade o povo não aceitava isso, porque se tratava de um homem profeta conhecido, uma pessoa bondosa, pessoa maravilhosa, que só fazia o bem, curava as pessoas, trazia palavra de conforto, palavra de salvação. A palavra de Deus, versículo 2 do capítulo 28 do livro de Lucas, livro de Mateus. Eu estou no livro de Mateus hoje, prosseguindo no livro de Mateus. Eu ia ler o Lucas, mas depois no finalzinho eu dou uma passada no livro de Lucas. Capítulo 28, versículo 2.
eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou sobre ela. O anjo arrancou aquela pedra que os romanos haviam selado, ou seja, colocado uma massa certamente muito poderosa, muito forte, para que Jesus não saísse. Eles imaginavam que qualquer feitura humana ia impedir isso. Isso é um plano maligno do Satanás. Mas foi frustrado, porque naquela manhã houve um grande acontecimento que todos esperavam, os servos de Deus, os apóstolos, que Jesus já havia falado a respeito disso. E o seu aspecto, o aspecto desse anjo, a fisionomia desse anjo do Senhor, que ele tinha removido a pedra, jogou a pedra para o lado e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram como mortos, ficaram muito assombrados e como mortos. Quer dizer, quem está como morto está desmaiado. Eles ficaram desmaiados, caído pelo chão. Cadê o poder deles? Não tem. O homem não tem poder diante de Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Mas o anjo respondeu para as mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Essa é a palavra mais importante que possa haver. Eu vou encerrar aqui a leitura para mim falar a respeito da ressurreição. O que a ressurreição pode trazer à humanidade? O que a ressurreição pode trazer para a humanidade? A ressurreição de Jesus é a certeza da vida eterna da humanidade em todo o tempo. Nunca houve esperança para a humanidade. Todos os homens pecaram, ficaram destituídos, afastados da glória de Deus. E o homem perdeu a mulher, a pessoa, perdeu o sentido da vida, não tem vida em si próprio, porque através o pecado fez que o homem ficasse sem esperança de permanecer vivo, salvo, e sendo que o plano de Deus não fora este, o plano de Deus foi para que o homem fosse feito na terra e dominasse sobre a terra e fosse o dono da terra oferecida por o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Só que a entrada do pecado, a desobediência de Adão e Eva levou a isso. O homem perdeu o direito, a terra foi amaldiçoada por causa do homem, por causa do pecado. Mas Deus, com seu poder e grandiosidade e amor, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus diz que Jesus veio então, e ele passou aqui 33 anos e 6 meses aqui nesta terra. A palavra de Deus diz que no final ele foi condenado como Cordeiro de Deus. Ele estava ordenado a morrer em meu e no seu lugar. Mas alguém pensava que se ele morresse ia acabar tudo, acabava o cristianismo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, na verdade, morreu. Mas a terra não pôde deteriorar o seu corpo que estava sepultado. A Bíblia diz que no terceiro dia, no domingo da manhã, como nós chamamos, ou seja, no primeiro dia da semana, como chama em Israel, Jesus ressuscitou. O anjo veio, arrancou a pedra lá e Jesus saiu do túmulo. Ele saiu do túmulo novo, com um corpo tocável, um corpo espiritual e material junto. Só que é um corpo que
passa toda a situação desse mundo. Se for para ele passar dentro de uma parede, ele passa. Numa porta fechada, ele passa. Ele passa os obstáculos. Não existe obstáculo para aquele que está na vida eterna. É essa vida eterna que nós esperamos. Sem essa vida eterna, todo homem está perdido. Por isso nós temos que aguardar em Jesus, acreditar na ressurreição de Jesus, para que possamos ter a vida eterna. Essa é a palavra do dia da ressurreição. Espere em Deus, entregue a sua vida a Jesus nesta manhã, também na presença de Deus. Eu estou fazendo a gravação aqui em casa mesmo, levando essa palavra para você. Coloca na sua vida a palavra ressurreição. Jesus ressuscitou para que você fosse salvo. Esta é a palavra de Deus desta manhã. Viva Jesus! Louvado seja o nome do Senhor, por ele ter morrido na cruz, mas ele ressuscitou com vida. Aleluia, irmã Rosimeira, aleluia, para dar vida eterna para toda a humanidade. Você que crer juntamente comigo, coloca na tua presença a presença da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, leia hoje capítulo 28 de Mateus, também o livro de Lucas. Confia no poder de Deus, porque o dia da ressurreição, a parte de Lucas se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 24. Capítulo 24 de Lucas fala a respeito da ressurreição. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. As mulheres faziam isso e acharam a pedra do sepulcro removida. Está mais uma testemunha provando aqui. E entrando não acharam o corpo de Jesus. Então Jesus já havia ressuscitado. Esta é a palavra nesta manhã. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha para que esse canal possa crescer. Bom dia, boa tarde, boa noite.